Quantos problemas, quantas dificuldades, tantas tribulações, perdi meu emprego, tantas contas para pagar, meu marido doente, meu filho que não está indo bem na escola. Parece que tudo está dando errado para mim. E como que eu fico diante de todas essas situações? Vivo reclamando, questionando, e você? O que você faz diante dessas situações? É sobre isso que vamos conversar hoje. E acredito que todos nós já passamos ou estamos passando por alguma dificuldade, ou por algum problema, ou até mesmo por vários, não é mesmo? E eu não sou diferente de vocês. Eu também já passei por muitas coisas na minha vida. E para ser bem sincera, até hoje, no meu dia a dia, eu tenho muitos problemas, muitas dificuldades. E eu antes, né, eu digo antes, eu vivia assim, reclamando, questionando, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que isso está acontecendo na minha vida? Mas hoje, sabe de uma coisa? Eu não vivo mais assim. Hoje eu trato os meus problemas, as minhas dificuldades de uma forma bem diferente. Eu tenho problemas financeiros, tenho doentes na família, problemas com relacionamento com filhos, vizinhos e por aí vai. E querem saber o que eu faço? Para ser bem mais sincera, o que eu busco fazer? Agradecer. Como assim agradecer? Vocês podem estar se perguntando. Uma realidade aqui na nossa casa, na minha vida, na minha família, estamos passando por dificuldades financeiras. Nós temos várias dívidas que não estamos conseguindo pagar, devido aí a vários motivos que não venham ao caso aqui no momento. E, inclusive, temos as nossas contas básicas, que é o mínimo que estamos conseguindo pagar com o salário que temos, né? Porque vivemos de aluguel e o nosso aluguel não é muito barato. Mas o que procuramos fazer? Nós, eu, né, por exemplo, falar aqui um pouco mais de mim. Eu procuro agradecer, não só eu, para falar a verdade. Meu marido também está reconhecendo isso, está buscando isso, em vez de reclamar, de questionar, agradecer. O que que a gente faz? A gente procura viver um dia após o outro, um mês após o outro. E a gente agradece. Estamos aqui no mês, conseguimos pagar o aluguel. E o que que a gente faz? Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque conseguimos pagar o aluguel deste mês. A gente sempre fala. Uma coisa que eu aprendi é isso. Que eu quero compartilhar com vocês, que eu lembrei aqui agora. Uma coisa que eu aprendi no encontro que eu participei. Agradeço, Senhor, por todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. Então, devemos ser sempre gratos. Então, se entrou, obrigado, Senhor, porque sinal que a gente tem um trabalho, que a gente está recebendo algum dinheiro. E se saiu, é porque às vezes a gente conseguiu ali pagar um aluguel, uma energia, uma água, conseguiu ali comprar um alimento, né? Com certeza a gente conseguiu comprar. Então a gente deve agradecer por todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. E o mais, né? Falando questão do aluguel. Então a gente agradece. Obrigado, Senhor, que conseguimos apagar o aluguel desse mês. E continuamos agradecendo. Obrigado, Senhor, pelo nosso teto, né? Por termos um teto para morar. É onde está a minha família. É onde consigo proteção para minha família. De proteger da chuva, de proteger do frio. Obrigado, Senhor, por esse teto, por essa casa, por ter conseguido este mês pagar esse aluguel.
porque a gente precisa, né? É uma coisa, é uma necessidade, porque tem tantos que não tem. Vou dar mais um outro exemplo aqui para vocês. Às vezes, aqui, eu falo que é a realidade. A realidade, quando eu falo para vocês de realidade, é o que a gente já vivenciou, ou às vezes que a gente está vivenciando. Tem dias que a gente tem ali o básico, o arroz, o feijão, às vezes um ovinho frito, e é isso. E a gente não pode reclamar. A gente agradece, obrigado, Senhor. E antes de todas as refeições, aproveitando aqui, né, as refeições principais aqui, né, eu acho que a gente devia até agradecer um pouco mais. Vou trazer mais essa ideia aqui para minha família. Mas sempre, né, na hora do almoço ou na hora do jantar, antes, né, da gente comer, a gente agradece. A gente pede o Senhor para abençoar o nosso alimento e agradece por esse alimento que a gente está comendo, que porque tantos não têm, né? E a gente pede para que a gente também possa repartir com aqueles que não têm. Então a gente precisa agradecer, mesmo que seja ali o básico. Porque se você parar para pensar, às vezes a gente fica ali reclamando: ah, eu tenho só um arroz com ovo frito. E o irmão que está do lado? E o irmão que está lá na rua? Será que ele já comeu hoje? Será que ele tomou um café hoje? Porque se você está comendo um arroz e um feijão, às vezes porque você já tomou um café, você comeu ali, nem que seja um pãozinho francês você comeu, às vezes comeu até alguma outra coisa a mais, né? Mas e o irmão que está do lado? Será que ele comeu no dia de hoje? Então, se a gente tem um arroz, ele nem que seja com ovo, a gente precisa agradecer. Agradecer, porque Deus não deixa faltar nada para nós. Se a gente está em oração, se a gente está em agradecimento, se a gente agradece o mínimo que a gente tem, porque Deus nos dá o necessário, o suficiente para nós, aquilo que é o necessário para nós, quando nós pedimos em oração e procuramos não somente pedir, mas agradecer. E quando mais a gente agradece, mais a gente vai agradecendo, parece que as coisas começam a fazer mais sentido. De que forma? Vou dar outro exemplo. Às vezes, como eu falei para vocês, temos ali o básico. E começa a aparecer coisas, né? Às vezes alguém dá uma abóbora, às vezes alguém dá um chuchu, né? Dá uma mandioca. Aqui em Minas a gente tem muito disso, né? De primeira acho que tinha até mais, mas ainda acontece algumas coisas assim. Ou às vezes é, surge um dinheiro que você às vezes nem estava esperando, né? Às vezes um aumento no salário, um dinheirinho que alguém estava devendo alguma coisa e te pagou. Então, começa a surgir um dinheiro ali que já vai te ajudar ali naquela mistura do mês. Então, a gente tem sempre que agradecer, dia após dia, mês a cada mês. Parece que quanto mais a gente agradece, né? Eu não sei, mas eu percebo isso. Quanto mais agradece, aquele problema que era enorme, que ele era grande, ele começa a se diminuindo, né? A gente não fica tanto questionando aquele problema que está acontecendo, que às vezes é mínimo, só que a gente quer, como diz, fazer tempestade em um copo d'água, sabe? Então, né, a gente precisa refletir, precisa analisar um pouquinho ali em questão dos nossos problemas. Como que você, né, eu vou dizer aí para você, como que você está agindo aí diante do seu problema, né? Será que você anda só questionando, você anda só reclamando? Ou você agradece pelo problema que você tem? E quantas dívidas, né? Hoje, como eu falei para vocês, a nossa realidade, a gente tem, né, umas dívidas financeiras, mas eu creio em Deus, nós cremos em Deus, que um dia a gente vai conseguir pagar. Só que enquanto isso não acontece, a gente tem que vivenciar o hoje, a gente tem que conseguir pagar o que a gente necessita hoje. Mas Deus vai providenciando. Uma hora a gente acaba de pagar uma, depois a gente vai conseguir pagar a outra, e por aí vai. E uma hora dá certo, né? A gente acredita e confia que isso uma hora vai se resolver. Então, é isso que a gente precisa focar, é isso que a gente precisa confiar. Que uma hora esse problema, né, quando ele é grande, ele vai se diminuindo e uma hora ele vai acabar. Uma hora ele vai terminar.
mas a gente também precisa, né, pensar um pouquinho aí, não aconteça isso de novo, né? Não tentar ali bater no mesmo problema, cair ali no mesmo problema, né? A gente tem que ver as nossas ações, as atitudes, as nossas escolhas, que é um tema que eu vou estar abordando para vocês no próximo vídeo, tá? Então já aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, deixa também aí o seu joinha se vocês curtem esse tipo de vídeo, tá bom? Então eu vou falar um pouco mais aí sobre as nossas escolhas no próximo vídeo. E para terminar aqui, então, seja grato. Seja grato pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, pelo teu problema, pela tua dificuldade. Agradeça ao invés de questionar, de reclamar, porque muitas das vezes os problemas que surgem na nossa vida é para nos deixar mais fortes. Então esse é o vídeo de hoje, e se você conhece uma pessoa que precisa ouvir isso, né? Uma pessoa que vive reclamando dos problemas, mande aí esse vídeo para ela. Com certeza vai ajudar aí de alguma forma a reclamar menos, né? A agradecer mais. Fiquem com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!